E olha que importante, como fazer os alimentos durarem mais, principalmente em razão aí da alta do calor e tudo mais, a conservação dos alimentos. Aqui na foto, um saboroso morango, alguns morangos, não é? Então é da Marta Zaraska, da BBC Filtre. Tratamentos inovadores para conservar frutas como morangos podem mantê-las frescas por vários dias. Isso é de extrema importância para os dias atuais, a conservação melhor dos alimentos e também em razão aí do aquecimento e tudo mais. É muito importante. Essa matéria não é invenção, é matéria da BBC Filtre, com os melhores especialistas, com cientistas do mundo todo sobre este tema. De 25 de fevereiro de 2023, é novo. Este artigo ele foi escrito em razão quando lá na Europa estavam com alta temperatura, então lá eles fizeram este estudo e agora vem como uma luva aqui para o Brasil. Vamos ler então. É um problema que os seres humanos vêm enfrentando desde o primeiro momento em que começamos a ter acesso a mais alimentos do que seríamos capazes de comer de uma só vez. Quando a comida é abundante, como você faz para armazená-las de forma que dure mais? Esta pergunta tem quase tantas respostas quanto os tipos de alimentos existentes. Os gregos lavavam os figos na água do mar e os secavam ao sol. Já na Índia medieval, limões e laranjas eram revestidos com cera. No Japão do século XV, os legumes eram cobertos com leite de soja para evitar a perda da umidade e prolongar a sua validade. E na Inglaterra, no século XVI, eram envoltos em banha. Os consumidores são responsáveis por apenas parte dos desperdícios dos alimentos. Cerca de 17% dos produtos oferecidos para consumo são jogados fora, mas este percentual inclui os alimentos descartados pelos supermercados e aqueles que vão para o lixo dos restaurantes, além do desperdício doméstico. O restante das perdas ocorre nas fazendas, durante o processamento, na distribuição e na armazenagem. Problemas com maçãs podres e grãos mofados podem ter sido gerados questões relacionadas à própria sobrevivência no período entre safras para os nossos ancestrais. Atualmente, evitar o desperdício de alimentos é um desafio tão grande quanto naquela época, mas o que está em jogo é algo muito diferente. As emissões de gases do efeito estufa causadas pelo desperdício de alimentos em todo o mundo são cerca de 10 vezes maiores do que o total da emissão só no Reino Unido. O desperdício de carne contribui mais para esses números, uma vez que a energia necessária para uma produção é normalmente muitas vezes maior do que para os alimentos de origem vegetal. Se você jogar fora 100 gramas de bife, por exemplo, pode ter desperdiçado o equivalente a até 10 kg de CO2, mas, em termos de massa, são as frutas, legumes e verduras que compõem a maior pilha de alimentos jogados no lixo. Cerca de 500 bilhão de toneladas por ano. No Reino Unido, as laranjas e tangerinas são as mais desperdiçadas, seguidas pelas maçãs e pelos tomates. Como podemos então conservar melhor nossas frutas, legumes e verduras para que aproveitemos mais? Entre as ferramentas que os produtores têm hoje para reduzir o desperdício de alimentos, muitos envolvem o uso de plásticos e substâncias químicas. Um estudo publicado na Suíça em 2022 mostrou que os benefícios climáticos de embalar pepinos em plástico são quase 5 vezes maiores do que os prejuízos ao clima causados pela produção da embalagem em si. Substâncias como cloro, peróxido de hidrogênio e fosfato trissódico, por sua vez, vêm sendo usados há mais tempo para matar diversos micro-organismos em produtos frescos, evitando que estraguem e prolongando assim sua validade. Mas os consumidores estão evitando produtos químicos e uso de plástico, claro, óbvio. E quando o assunto é plástico, muita gente se sente culpada pela quantidade que usa. Segundo o cientista alimentar David McClements, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, existe agora uma, abre aspas, forte tendência de substituir o plástico, fecha, e encontrar outras formas de conservação de alimentos que não envolvam tratamentos químicos.
enquanto muitas das novas tecnologias ainda estão limitadas aos laboratórios de pesquisa. Outras estão começando a aparecer nas prateleiras dos supermercados ou vão estar disponíveis em breve. A construção de barreiras. Uma tecnologia potencialmente promissora é o revestimento comestível, cobrir as frutas, legumes e verduras com película de material protetor que possa ser consumido com os alimentos. Revestimentos comerciais modernos vêm sendo desenvolvidos desde os primeiros experimentos com soja e banha no Japão, na Inglaterra e outras partes do mundo. Nos anos 1930, por exemplo, surgiram revestimentos de parafina ou cera de abelha. Na época, encerar frutas como maçãs era popular. Quando são colhidas das árvores, as maçãs apresentam um revestimento de cera natural, que geralmente se perde no processo de lavagem. Atualmente, um revestimento artificial é reaplicado com frequência às maçãs, laranjas, limões e outras frutas para ajudar a conservar sua umidade e ampliar sua vida útil. Esses revestimentos são bons para limitar a desidratação do produto, mas ainda há muito espaço para melhorias. Para criar revestimentos comestíveis perfeitos, os cientistas estão testando várias substâncias diferentes, incluindo fibroína de seda, uma proteína secretada pelo bicho da seda, quitosana, presente no exoesqueleto dos crustáceos, goma de cajueiro, gelatina de peixe, proteína de feno grego, proteína de soja, celulose e derivados de alga. A lista é longa. Os revestimentos são aplicados por imersão, pincelamento e pulverização. Eles formam uma fina membrana sobre a superfície de morangos e tomates, por exemplo, reduzindo a transferência de gases e de vapor de água, limitando o escurecimento e a perda de aroma e, por fim, prolongando a validade dos produtos. Idealmente, esses revestimentos devem vedar bem o alimento, mas sem que fiquem totalmente herméticos. Do contrário, você corre o risco de induzir a fermentação anaeróbica, que é o que acontece quando a sua maçã se transforma em cidra, por exemplo. Segundo McClements, a quitosana pode ser obtida com produtos de pesca de camarão e ocupa uma posição bastante privilegiada nos esforços atuais para encontrar o revestimento comestível perfeito. Um estudo recente mostrou que revestir morangos com quitosana e proteína de soro de leite isolada, um subproduto da fabricação de queijo, estendeu a vida útil das frutas em 60%, não 600, é 60%, quando armazenadas e refrigeradas. E tomates com revestimento de quitosana e algas verdes permanecem praticamente perfeitos, mesmo 30 dias depois da colheita, enquanto os tomates não tratados apresentam uma aparência bastante desagradável após o mesmo período. Diversas empresas no mundo todo estão dedicadas agora a pesquisas comerciais sobre revestimentos comestíveis. A startup Apple Science, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, produz revestimentos comestíveis com óleos vegetais que podem dobrar a vida útil dos produtos. Nos Estados Unidos, você pode encontrar esses revestimentos em maçãs, abacates e limões. Já no Reino Unido, a empresa estabeleceu parceria com a rede de supermercados Tesco para vender limões e laranjas revestidas, frutas que você normalmente ainda descasca para comer, uma vez que no Reino Unido e na União Europeia tem regulamentações rigorosas quanto a esse tratamento de revestimentos comestíveis. Os tratamentos aplicados à casca de frutas cítricas é uma das razões pelas quais muitas receitas pedem frutas não enceradas. Outra empresa chamada Liquid Cell vende revestimentos à base de álcools polivinílicos para mangas e abacates. No Reino Unido, frutas que também têm cascas mais duras, mas a empresa já desenvolveu um revestimento comestível para pepinos, para substituir o habitual invólucro de plásticos e à espera para vender na Europa em breve. O nanotratamento. Outra forma emergente de impulsionar os revestimentos comestíveis é o uso de nanomateriais, substâncias com partículas de menos de 100
nanômetros, NN, a sigla, em pelo menos uma das dimensões, ou seja, 1000 vezes menores que um fio de cabelo humano. Abre aspas, se você diminuir o tamanho das partículas, pode melhorar o tamanho funcional das películas e revestimentos comestíveis, aumentando, por exemplo, suas propriedades e barreiras e sua resistência, afirma McClelland. Você pode produzir essas partículas minúsculas usando laser, vibrações, extratos de vegetais ou certos micro-organismos. Em um estudo, depois de uma semana armazenados à temperatura ambiente, a maior parte dos morangos comuns estava coberto de fungos. Já entre os revestidos com quitosana e nanopartículas de prata, apenas 10% estragaram. Cenouras recém-cortadas e revestidas com nanoprata permaneceram conservadas por 70 dias, enquanto cenouras não revestidas duraram apenas 4, mas as nanopartículas não são apenas revestimentos comestíveis, como algumas são antimicrobianos poderosos, podem ser acrescentados a embalagens de plástico comum para aumentar a vida útil de frutas, legumes e verduras. Além disso, elas podem ser usadas em sensores capazes de informar os consumidores ou vegetais quando o alimento não é mais seguro para consumo, ajudando a evitar descarte prematuro. Pesquisadores da Universidade de McMaster, no Canadá, já desenvolveram adesivos que podem ser aplicados sobre a embalagem dos produtos para prever sua deteriorização. Olha que importante! Mas essas intervenções na nanoescala trazem questões de segurança. Em ratos e camundongos, a ingestão de nanopartículas de óxido de zinco causa lesões renais e hepáticas. E um estudo de nanopartículas de prata encontraram toxicidade em organismos modelo, como o nematóide Caenorhabditis, laboratórios federais, em algas e em células humanas. Difícil essa palavra. Caenorhabditis. É difícil. Abre aspas. Há riscos em todas as tecnologias inovadoras e precisamos ter cuidado, avisa Gustav Nystrom, cientista dos laboratórios federais suíços de tecnologia e ciências dos materiais. Ele afirma que nanopartículas de prata e zinco podem se acumular nos tecidos. No entanto, se essas nanopartículas forem bem encapsuladas na embalagem plástica, o risco de que elas migrem para o alimento é baixo, segundo ele. Mas ainda não sabe, né? Poxa. Defesas biológicas. Bacteriófagos. Vírus que matam bactérias. Podem ser outra possível solução para prolongar a vida útil dos alimentos, frutas, legumes e verduras, tornando seu consumo mais seguro. A empresa americana Intralactis já produz misturas de bacteriófagos com esse propósito. No mesmo, eles estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, Canadá e Israel. Outra empresa, a Micreos, oferece produtos de bacteriófagos para uso em verduras, assim como em brócolis, cenouras e outros vegetais. Os bacteriófagos, também conhecidos como fagos, matam as bactérias dissolvendo ou atacando sua parede celular, mais ou menos como uma agulha furando um balão, explica Gerhard Kaiser, diretor da Micreos, ou Micreos. Por isso, os fagos têm potencial de substituir ou reduzir o uso de desinfetantes, aumentando também a validade dos produtos. E os fagos são baratos, fáceis de aplicar e, acima de tudo, inofensivos para os seres humanos. Nós estamos totalmente imersos em fagos. Eles estão em toda parte, nós os consumimos sempre, diz o cientista alimentar Sam Nugent, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele prevê que, há alguns anos, produtos protegidos por misturas comerciais de fagos não serão incomuns no supermercado. Eles estão chegando, afirma. Há muitos outros métodos sendo pesquisados para manter frutas, legumes e verduras frescos e seguros para o consumo pelo maior tempo possível. Já se sugeriu água ativada por plasma, tratamentos com ozônio, ultrassom de alta potência e bactericidas, proteínas ou peptídeos antimicrobianos produzidos por certas bactérias. O tratamento de produtos com luz
pulsada ou clarões de luz muito fortes podem manter os morangos bonitos e firmes por 8 dias na geladeira, enquanto os frutos não tratados vão começar a amolecer. E os tratamentos com luz pulsada podem aumentar os níveis de substâncias fitoquímicas saudáveis nos alimentos de origem vegetal. É fundamental para qualquer tecnologia emergente que haja provas de que ela é segura para os consumidores, além de cumprir a tarefa de conservar os alimentos por mais tempo. Outro desafio é transportar a escala de laboratório para a vida real. Abre aspas. Você precisa aplicar essas tecnologias em milhões e milhões de frutos, legumes e verduras frescas, garantindo que tudo seja feito de melhor maneira uniforme, rápida e barata, afirma McClements. Enquanto isso, outras soluções para o desperdício de alimentos podem envolver bem menos tecnologia. Um estudo sobre o transporte de tomates na África do Sul, por exemplo, conclui que uma grande parte das perdas era causada pelas más condições da estrada. Os tomates simplesmente se movimentavam demais dentro dos caminhões. E, em qualquer parte do mundo, o desperdício de alimentos pode ser evitado com armazenamento adequado e evitando comprar em excesso, ou simplesmente não esquecendo aquela caixa de morangos escondida no fundo da geladeira. Esse é um artigo da BBC Filter sobre como devemos melhorar as nossas condições de armazenamento de alimentos.